Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, dessa vez começando o último capítulo desse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a história da Alcione, que nós vimos no último capítulo, que acabou de se tornar freira, então. Porque no capítulo anterior, o sexto capítulo, intitulado Solidão Amarga, ela até foi ali em busca do grande amor da vida dela, que é o Pólocos, aquele que se reencarnou como Padre Carlos, a pedido dele próprio, e por quem ela fez esse pedido especial para se reencarnar também nessa época, para estar ajudando a que ele pudesse então cumprir esse ato de renúncia dele. E eles, assim que se reencontraram, ele demonstrou o desejo de que eles pudessem ficar juntos como marido e mulher, e que ele queria então deixar a Batina. Ela foi contra e depois ele deixou assim mesmo. Quando voltou para encontrá-la, ela estava ali ocupada cuidando de todos aqueles doentes, a mãe na época, antes tinha sido o padre Damiano, logo em seguida veio o pai dela com toda a revelação de tudo que aconteceu, depois ela ficou sendo a enfermeira da Susana, que enlouqueceu no final, e depois ainda tinha o Rob, mas o Rob também morreu. Então todos morreram e ela se sentiu livre para então, já que ele estava sem batina mesmo, ela não concordava, mas então ela ia viver o amor da vida dela com ele. Chegando, quando ela o encontrou, ela foi novamente para a Espanha. Quando ela o encontrou, ela descobriu que ele estava casado há 2 anos e ele até se prontificou a deixar a mulher para que eles partissem juntos, mas aí ela novamente voltou a realidade da renúncia que ela veio dar, do trabalho que ela veio fazer, e disse a ele que não, de jeito nenhum, ao contrário, ele tinha que tentar tratar a mulher dele, especialmente nos momentos mais difíceis, como se ela fosse uma filha, se não uma filha da carne, que fosse difícil imaginar que fosse uma filha da carne, uma filha do mesmo pai dele, uma filha de Deus, nesse caso uma irmã, então, como somos todos nós. E aí, a cada tratamento ríspido dela, ele revidasse com amor, em outras palavras foi isso que ela disse. Então, nós vimos que ela decidiu ali mesmo, enquanto estava em Ávila, quando não pôde nem visitar a casa dele, porque ela demonstrou o desejo de conhecer a mulher dele para tentar ajudá-los, e ele disse que não, porque isso não seria muito bem visto pela própria mulher dele, que iria sentir ciúme dela, porque já sabia da história, já sabia que ele era apaixonado por ela. Aí então ela voltou para casa muito triste e recusou mais uma vez os convites da irmã Beatriz e do cunhado Henrique de Saint-Pierre para irem com eles ali para os Estados Unidos, para onde eles estão voltando. E os servos também pediram para que ela fosse, mas ela não aceitou. Ela disse que ela ficaria por ali então, porque ela não queria ficar no ócio, ela queria estar trabalhando para Jesus Cristo. E aí ela se internou ali no convento das Carmelitas, e quando a Madre Superiora perguntou a ela se ela queria levar alguma coisa, que ela não podia levar nada, ela disse que queria levar o crucifixo, que era da mãe dela, e quando ela disse que ela não podia nem manter o nome dela ali, e perguntou que nome ela gostaria então de estar, que nome desejas adotar na Suprema União com Cristo, e ela respondeu, Maria de Jesus Crucificado. E aí, com isso, terminou o interrogatório da Madre Superiora a ela. No dia seguinte pela manhã, em solene ritual, cercada pela admiração das companheiras e de numerosos clérigos, a filha de Madalena ajoelhou-se ante o altar de Jesus coroado de espinhos e, fitando o maravilhoso símbolo da cruz, de olhos brilhantes e confiantes, repetiu enternecida a frase sacramental: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E lembrando que ela também pediu que ela pudesse estar indo fazer uma visita, fazer algum trabalho nos Estados Unidos para então estar reencontrando a família,
E também pediu se depois não seria possível que ela pudesse ser transferida para algum convento ali na Espanha, onde ela poderia então estar mais ou menos de olho, entre aspas, ela poderia estar intervindo ali pelo Carlos, também que mora lá. Mas então foi esse o capítulo 6, não foi um capítulo muito longo. Nós vimos então que essa decisão da Alcione, e agora vamos ver como é que vai se passar esse 7º capítulo, o último capítulo, intitulado A Despedida. Eu peço a Jesus Cristo que possa abençoar para que a minha leitura seja fluida, de fácil entendimento, que os meus comentários sejam pertinentes e nos abençoar, você e a mim, para que nós possamos concluir, beber ainda muito do ensinamento da Alcione aqui nesse último capítulo, A Despedida, e entender bem como é que ela veio nos dar esse exemplo de renúncia, nos mostrar como é que funciona o princípio da causa e efeito na prática e nos mostrar como é que a gente pode estar passando, dando a nossa renúncia, dando o nosso sacrifício, entre aspas, em prol de nós mesmos, de uma forma bem mais branda, usando ali o princípio da oração que ela mostrou tão bem ali no vídeo anterior, no capítulo anterior, no final ali, pedindo a intercessão da mãe dela, mas sempre pedindo a Jesus Cristo para nos mostrar o caminho, porque ele disse: comigo o fardo é leve e o jugo é suave. E quando ele disse isso, ele não estava brincando, ele estava sabendo o que ele estava dizendo, e ela está mostrando que realmente é assim. Vamos então lá continuar e agradecendo muito a Chico Xavier e Emmanuel por nos trazer esse grande exemplo, né? Esse livro que serve como manual de instrução para a nossa travessia. Estamos nos primeiros anos do século XVIII. Alcione Villamil, agora irmã do Carmelo, é um exemplo vivo de amor cristão. Tendo passado dos 40 anos, a fisionomia conservava a beleza da Madonna esculturada pela virtude. Muitas vezes, na solidão de si mesma, nos primeiros dias de reclusão, refletiu se não teria sido melhor acompanhar Beatriz à América. O amor de Carlos, porém, lhe falava mais alto à consciência. Tal como outrora a genitora, em seus padecimentos, absolutamente presa à lembrança do marido, a filha de Cirilo sentia-se em perene viuvez de coração. A seu ver, não poderia seguir para a América, onde seria naturalmente convocada ao espírito de novidade, quando sabia o eleito de sua alma ligado ao solo de Espanha. Em sua luminosa compreensão da vida, via em Clênaga um fraco, não criminoso, e no recôndito da alma alimentava a esperança de aproximar-se um dia do seu lar, de maneira a lhe ser útil. Quando ele a visse envergando o hábito religioso, certo que a esposa lhe respeitaria a condição, abstendo-se de qualquer sentimento menos digno a seu respeito. Inconcebível, então, a tentativa de novas atividades na América, quando entrevia possibilidades de auxiliar o pupilo de Damiano em suas necessidades do coração. Não obstante esse poderoso magnetismo do amor, também nutria o sincero propósito de visitar a irmã no Connecticut. Plano esse que ainda não fora possível realizar, dado o nobre serviço a que se afeiçoara para maior júbilo das companheiras. Depois de pronunciar o voto definitivo, não esteve em França mais que 1 ano e transferiu-se para a Espanha, onde trabalhou primeiramente em Granada por mais de 1 lustro, em favor das crianças desvalidas e dos desventurados da sorte. Por sua dedicação e humildade, convertera-se numa orientação viva para as irmãs de apostolado. Geralmente não faltavam as intrigas, o esforço ingrato da inveja e da maledicência, tão comuns nos conventos da época. Ela, porém, sem exorbitar da sua conduta evangélica, desconhecia todas as atividades da sombra para cogitar somente da sua tarefa espiritual para o Cristo. Por isso mesmo, sua exemplificação constituía um símbolo precioso para a comunidade. Ao seu contato, inúmeras companheiras renovavam as concepções próprias.
Sua dedicação ao serviço contagiava outros corações que se sentiam seduzidos pela grandeza dos seus atos e ideais dentro do Evangelho. Jamais conseguiria efetivar o velho desejo de visitar Beatriz, mas, em compensação, criava em torno da sua personalidade simples e poderosa um verdadeiro colégio de irmãs pelo coração que a admiravam e seguiam devotadamente. Depois de longo tempo, conseguiu fixar-se na comunidade carmelitana de Medina del Campo. Antes, porém, obedecendo à secreta ansiedade do coração, visitou Ávila, lá se demorando mais que uma quinzena. No entanto, com grande surpresa, não mais encontrou Clenaghan, sendo informada de que o comerciante irlandês, após enorme infortúnio doméstico, retirara-se para a França, deixando a mulher que lhe havia conspurcado o lar e o nome. Alguns amigos chegavam a declarar que o sobrinho de Damiano estava resolvido a retornar a Batina ou a retomar a Batina, se conseguisse permissão das autoridades eclesiásticas. Outros opinavam que o ex-padre pretendia insular-se em algum remoto convento, onde pudesse consagrar o tempo às meditações divinas. Aqui então, ela mais uma decepção, porque ela pediu para ser transferida para a França, para a Espanha, exatamente para ficar ali mais próximo dele. Ela disse, eu com o hábito, a mulher dele não vai então ter pensamentos que eu tenha alguma terceira intenção com ele, não vai precisar ter ciúmes. E aí quando ela chega, ela vê que ele não resistiu, ele não conseguiu mais continuar o casamento e voltou para a França. Eu acredito que ele voltou no intuito de tentar reencontrá-la, porém outros dizem que ele pensa em retomar o celibato, a carreira de padre, ou se não está se insulando em algum convento. O que mostra que realmente a passagem, o reencontro com ela mexeu nas estruturas dele também, ajudou talvez a ele tá retomando o compromisso dele, porque nunca é tarde, não é? Alcione tudo ouviu, lamentando profundamente, mas abstendo-se de qualquer comentário com aquela descrição que lhe assinalava as atitudes. Entretanto, intimamente examinava o assunto sem eximir-se à grande estranheza. Com que intenção viajara Carlos para a França? Pretenderia revê-la? Essa hipótese não era plausível, pois ele estava mais que informado do seu plano de mudança para o novo mundo. Dolorosas considerações lhe vieram ao espírito sensível, mas, atendendo às advertências santas da fé, buscava entregar a Jesus as penas e anseios de cada dia, invocando-lhe o socorro divino. Recolhida em Medina del Campo, não nas sombras do claustro, mas nos trabalhos nobres do coração que se consagrara a Jesus, nunca mais teve notícia de Carlos, embora os anos perpassantes lhe trouxessem renovadas esperanças em cada dia. Na época em que nos encontramos, Maria de Jesus crucificado desempenha no convênio a tarefa de subpriora por força da enfermidade rebelde e dolorosa que, de há muito, prende ao leito a Madre Superiora. Então esse subpriora quer dizer que então que é uma substituta da Madre Superiora. A instituição de Medina é realçada pelo espírito de atividade dela. Extensa porção de terra é aproveitada em trabalhos fecundos que aproveitam aos desvalidos. A infância desamparada ali encontra escola ativa para a educação em seus prismas essenciais. Mães sofredoras recebem esforçada cooperação das filhas do Carmelo. Alcione é a alma de todas as tarefas, mas por isso mesmo começou a ser alvo de despeito e da perseguição gratuitos. Enquanto a velha superiora repousa em tratamento, sua atividade transformadora converte a casa num templo de trabalho e de alegria. Nós vimos que
as provas da Alcione estão bem parecidas ali com as provas da Célia, que eu acredito que seja o mesmo espírito, ali do livro 50 anos depois. A gente lembra como ela foi tratada ali no convento em que ela se internou, se fazendo como se fosse um homem, que ali era um convento para homens, e ela não... E ela foi como se fosse o filho de um dos internos, e só foi descoberto no dia da morte dela. Então ela também sofreu muito, sendo até acusada de ser um pai, e ela tudo aceitou sem revidar, sendo que ela era mulher, ela não poderia ser pai do filho da outra mulher de jeito nenhum, mas só foi descoberto quando ela morreu. Esse livro também traz a história que eu acredito ser dela mesma, enquanto Célia. Eu deixo aqui, eu fiz também, eu deixo aqui no card para você se quiser ver, tá bom? Quando sua ação benemérita começava a dilatar o círculo de trabalhos, eis que o padre-geral da ordem, falsamente informado, designa um capelão de Madrid para substituir o probo religioso que cooperava com a filha de Madalena em suas obras renovadoras, e a situação se modifica inteiramente. Então nós vimos que ela começou quando a pessoa está fazendo muito, a pessoa está mostrando muito a luz dela, e já incomoda, como aquela história da cobra e do vagalume, não é? O vagalume, a cobra tenta pegar o vagalume, ele pula, ele salta, ele vai embora, ele consegue se salvar. Ela tenta novamente, ele se salva. Ela tenta novamente, ele fala, mas cara, o que é? Eu nem faço parte da sua cadeia alimentar, por que você está querendo me comer? O que é? Aí ela fala assim, porque você brilha. E aí aqui Alcione começou a brilhar, então ela já passou a ser alvo de despeito e de perseguição gratuitos, que fez então que o padre-geral da ordem, falsamente informado, fizesse mudar completamente a situação para ela. Eu acredito que agora não vai ser mais difícil para ela estar fazendo desse local um templo de trabalho, de alegria. Frei Osório chega a Medina del Campo com a secreta recomendação de averiguar o que existe sobre a vigorosa atuação da carmelitana humilde. O regresso dela na casa dá motivo a fortes preocupações. E com efeito, no curto espaço de 2 meses, algumas companheiras de Alcione levavam-lhe queixas bem amargas a respeito da conduta do novo sacerdote. Osório ainda não havia atingido 50 anos, mas por suas atitudes exteriores dir-se-ia um homem profundamente amadurecido nas experiências do mundo. Isso, porém, resultava tão só do velho hábito de afivelar ao rosto a máscara da santimônia. Nossa! Então aqui ele totalmente dissimulado. O Emmanuel nem faz rodeios, então ele parecia uma pessoa profundamente amadurecida nas experiências do mundo, mas só porque ele tinha o hábito de afivelar ao rosto a máscara da santimônia, ou seja, não estou muito certa dessa palavra aqui não, mas eu acredito que deve ser daquele que é o santo de pau oco, não é? No íntimo, não passava de um ser viciado e perverso, para quem o prestígio da autoridade era a válvula de escapamento para os próprios desvarios. Uau! Com quem Alcione foi? Porque nós vimos, citando novamente 50 anos depois, o superior ali do local para onde ela foi, ele também trouxe, nossa, como ele dificultou a vida dela ali. Como ele dificultou a vida dela, mas no final ele pediu desculpas, no final ele entendeu. E aqui, novamente, ela encontra essa pessoa que com certeza vai fazer com que a renúncia dela seja ainda mais forte, mais profunda. Ela vai ter que ter muita fé, mostrar muito a fé dela e mostrar muito na mão de quem ela está pegando. A princípio, esforçou-se por obter algum testemunho menos digno, comprometedor da subpriora. Todavia, em cada coração, Alcione estava entronizada como em altar de amizade e gratidão puras. A instituição, porém, ao contrário de suas congêneras,
dava-lhe a impressão de uma casa generosa do mundo sem as características de um monastério impenetrável destinado ao recolhimento da piedade preguiçosa. O Emmanuel deixa bem, ele bate fundo aqui, porque não precisa aquela coisa, aquela austeridade, não precisa aquele recolhimento que ele diz aqui, que é o recolhimento da caridade, da piedade preguiçosa. Pode ser feito como a Alcione está fazendo, em altar de amizade, ao contrário das congêneres, dava a impressão de uma casa generosa do mundo, sem as características de monastério, que de acordo com ele é um recolhimento da piedade preguiçosa. O capelão inspetor começou a manifestar profundo desagrado por tudo quanto via. Aquele intercâmbio constante com o mundo secular tirava ao núcleo carmelita a feição freirática dos demais conventos da ordem. As religiosas eram mais ativas e por isso mais habilitadas para conhecer as fraquezas humanas e dar combate às tentações. Frei Osório achava-se num ambiente para ele desconhecido até então. Ou seja, para ele era mais fácil ele estar ali naquele ambiente onde havia, como Emmanuel disse, recolhimento de piedade preguiçosa, onde as pessoas vão ficando ali meio apáticas, não é? E aí elas não têm nem força para entender, elas são tão inativas que elas não têm habilidade para conhecer as fraquezas humanas e assim dar combate às próprias tentações. Outras visitas dessa natureza sempre lhe facultavam ensejo de numerosos regalos. A pobre freira, afastada do mundo, era invariavelmente um campo vasto de mesquinha exploração para os seus sentimentos lúbricos. Aqui tá bem, ele não está sendo explícito, mas está claro o que acontecia, não é? A pobre freira, afastada do mundo, ali como ele já disse, ali naquela austeridade preguiçosa, que não tinha, estava ali, eram as religiosas, nesse caso aqui da Alcione, do convento da Alcione, elas eram mais ativas e por isso mais habilitadas para conhecer as fraquezas humanas e dar combate às tentações. Já essas outras, elas eram afastadas do mundo e invariavelmente um campo vasto de mesquinha exploração para os seus sentimentos lúbricos, sentimentos desse capelão. Ali, no entanto, a coisa mudava de figura. A subpriora, nas reuniões internas, comentava os ensinamentos de Jesus em desacordo com os teólogos, prodigalizava oportunidades de serviço a cada companheira, como lhe parecia melhor, distribuía equitativamente o trabalho de acordo com as vocações. Era impossível desconhecer o caráter inteligente e precioso da comunidade, mas Frei Osório, não encontrando a esperada vassa para as suas aventuras indignas, prometeu a si próprio modificar o espírito fundamental da instituição. Ou seja, ele que estava acostumado a chegar, a encontrar aquelas freiras mais apáticas, aquelas freiras que não estavam acostumadas com as maldades do mundo e que assim não conseguiu dar combate às próprias tentações e acabavam sendo ali presas fáceis, acredito, para ele, que era um lobo chegando ali no linho dos cordeiros, se a gente pode dizer dessa forma. Aí então ele não conseguiu dar vazão às aventuras indignas dele ali no convento dirigido pela Alcione, e ali então ele prometeu a ele mesmo modificar o espírito fundamental da instituição. O esforço dele, o esforço caviloso dele, começou no confessionário, onde empregou os mais baixos ardis para convencer uma que outra religiosa a lhe aceitar as indecorosas propostas. As pobres criaturas, aturdidas com as maquinações diabólicas do conquistador, procuravam a nobre amiga, ansiosas dos conselhos dela. Alcione sentia-se amargurada. Não podia conservar sem perigo um lobo entre as ovelhas,
Por outro lado, qualquer reclamação aos superiores da ordem poderia ser interpretada como rebeldia. Ou seja, eu acredito que o pior que acontecia ali nesse momento é que as pessoas que agiam como esse Frei aqui, ele tinha toda a cobertura daqueles ali dos superiores, não é que a palavra dele era a que valia. As freiras podiam até dizer, podia até aparecer ali mesmo, porque quantas vezes a gente ouviu histórias de que freiras que apareciam grávidas e coisas assim, mas a palavra delas eu acredito que seria interpretada, como ela está dizendo aqui, como rebeldia. Depois de longas semanas de meditação, resolveu submeter o caso ao critério da venerável Madre Superiora. A bondosa velhinha, no leito de sofrimento e resignação, ouviu alarmada a confidência penosa da filha de Madalena. Que nos aconselhais, dizia Alcione comovida. A vossa experiência, minha boa madre, é para nós outras um seguro roteiro. A anciã doente, endereçando-lhe um olhar triste, sentenciou. Ah, minha filha, por desejar o caminho reto, muito sofri nesse mundo desde os primeiros tempos de noviciado. O flagelo da igreja continua sendo os sacerdotes indignos. Quem sabe poderemos chamar Frei Osório à senda do Cristo. Não considerais razoável pedir ao general que nos mande outro capelão? Não, respondeu a enferma. Se o fizéssemos, despertaríamos suspeita imerecida. E então talvez tivéssemos este mal religioso em nossa companhia por muitos anos. Será preferível que o chames em particular e lhe peças, em nome de Jesus, que não minta aos compromissos assumidos. A filha de Cirilo quis responder que não se sentia com autoridade para admoestar a ninguém, mas a noção de obediência fê-la calar-se humilde. A priori, todavia, parecendo adivinhar-lhe os pensamentos secretos, acentuou. Naturalmente, minha filha, não vais exortar um sacerdote que deveria saber muito bem cumprir a rigor os deveres dele, mas apelar para um irmão a fim de que nossa casa não seja perturbada. Sinto que as circunstâncias me indicam semelhante tarefa, mas encontro-me bastante debilitada para argumentar como convém. Além disso, todas reconhecemos que o Senhor te favorece com luminosas inspirações nos ensinos evangélicos. Compreendo quanto esta tarefa te custa, mas não vejo outra irmã que possa substituir-te. Maria de Jesus crucificado calou-se sem mais dizer. Uma semana se passou entre reclamações das freiras assustadas e preces fervorosas com que Alcione rogava a Jesus o poderoso socorro da assistência dele, de modo a desempenhar a incumbência que lhe fora cometida. Depois disso, valendo-se de um momento em que o sacerdote se encontrava só na capela, a filha de Madalena revestiu-se de coragem e lhe pediu licença para algumas palavras em particular. Frei Osório, começou humildemente, sei de antemão que não tenho capacidade para advertir a ninguém, sou fraca e pecadora. Entretanto, ouso vir à vossa presença a fim de apelar para os vossos sentimentos de irmão. De que se trata? Perguntou o padre abruptamente. Ela o fixou num olhar muito significativo e acrescentou: venho pedir a vossa cooperação a favor das muitas jovens que aqui se encontram sob a nossa responsabilidade. Percebendo a natureza do caso, o interlocutor assumiu uma atitude hipócrita como sabia fazer e replicou: sou acusado de alguma falta? Desejaria conhecer a caluniadora. Ninguém vos acusa, esclareceu a religiosa nobremente. Temos bastante consciência de nossas próprias fraquezas para nos arvorarmos impensadamente em censura de nossos irmãos. Apenas solicitamos ao vosso coração, em nome de Jesus, que nos auxilie com o entendimento de um pai. Devo dizer-lhe, irmã, que considero a sua atitude como um atrevimento. Talvez seja, murmurou Alcione humilde.
mas sou a primeira a pedir-vos perdão, esperando me releveis pela intenção com que cometo esta ousadia. Esse apelo deixa subentender graves injúrias, disse Osório hipocritamente, e estranho muito que tivesse coragem para tanto. Já vos disse, padre, que não tenho autoridade para admoestar a ninguém. A vós me dirijo como irmã. Contrariado em seus propósitos inferiores, o sacerdote contemplou-a irado e redarguiu. Não a reconheço como irmã do Carmelo, sim como inovadora, passível de severa punição. Suas interpretações do Evangelho constituem um atestado de desobediência. Esta casa mais se assemelha a um albergue mundano e creio que toda perturbação se deve à sua influência anárquica. Esta instituição de há muito não vive de conformidade com as regras, mas ao sabor dos seus caprichos. A interlocutora permanecia em silêncio, amargamente emocionada, interpretando essa atitude como sinal de pusilanimidade. O sacerdote continuou. Então, aqui nós vemos que a Alcione, apesar de ter ficado bastante não muito à vontade com o pedido da Madre Superiora, que ela, ao invés de levar às autoridades superiores, que ela fosse ter uma conversa ali com o próprio Frei Osório, ela chega e vai falar com ele. Porém, ela é recebida ali com paus e pedras. E vamos ver como é que continua, então, esse diálogo dos dois na próxima parte desse capítulo, tá bom? Ela permaneceu em silêncio, amargamente emocionada, interpretando essa atitude como sinal, e ele interpretou essa atitude como sinal de pusilanimidade e continuou. Vamos ver o que é que ele vai dizer para ela no próximo vídeo, tá bom, gente? Espero então que vocês venham comigo para a gente dar continuidade ao segundo vídeo desse último capítulo, a despedida, que é então a finalização desse livro grandioso, Renúncia, que a gente está lendo. Eu fiz desde o início, desde o primeiro capítulo. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver ver esse livro completo, ou também os outros livros do Chico que eu tenho lá, e aproveitar e se inscrever, eu te agradeço muito. E se você quiser curtir, compartilhar e comentar esse também, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!